Graça e paz, bom dia. Quero trazer uma palavra de Deus essa manhã para a sua vida. Antes de eu sair agora mesmo para trabalhar, quero deixar uma palavra para o seu coração e dizer que Deus vai falar muito com você através dessa palavra. Está lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Se quiser me acompanhar. Como vaso, versículo 4 diz, Jeremias, capítulo 18, versículo 4 diz: como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então quem manda é ele, o oleiro. 5 diz: então veio a minha palavra do Senhor, veio a palavra no coração de Jeremias para falar para o povo de Israel naquela época. O versículo 6 vai dizer: não poderei eu de vós fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Só para você entender um pouquinho o que Deus está querendo falar aqui através dessa palavra, existem várias fases para um vaso se tornar um vaso. Primeiro, existe muitos tipos de barro, Diz que existe mais de 200 tipos de barro, mas nem todos eles servem para fazer vaso. Existe mais ou menos 200 tipos de barro, mas somente 8 tipos de barro é bom para fazer vaso. Então significa que, dentre muitos barros que existem por aí, você foi escolhido para ser vaso de Deus. Segundo, depois que ele pega esse barro escolhido lá no meio do mato, depois que ele pega esse barro, ele leva para um local, coloca em um local para descansar. O que o oleiro faz? Ele pega o barro, coloca no local, o barro fica ali descansando, o oleiro sai dali e vai para outros lugares fazer outras coisas. O que dá a entender com essa palavra é que dá a entender que Deus deu as costas para você. Dá a entender que Deus pegou você, colheu você lá, escolheu você, trouxe você, colocou no local e deu as costas para você. Falou assim: descansa aí. Deu as costas para você e foi embora. Dá a entender que Ele largou a gente de lado. Dá a entender que Ele deixou a gente para trás, deu as costas para a gente e foi embora. A terceira fase de um barro é que o oleiro ele volta, pega você lá, pega o barro que deixou lá descansando, ele pega aquele barro, leva para um local limpo e começa a pisotear esse barro, começa a amassar esse barro, começa a amassar ele. E sabe o que acontece? Ele começa a tirar desse barro as pedras que vieram do mundo, as pedrinhas que vieram, as palhas que vieram, a sujeira que vieram junto com o barro. Ele começa a limpar, ele começa a tirar. Dá para você entender um pouquinho? Essa é a fase de sofrimento, essa é a fase onde você acha que Deus virou as costas para você, essa é a fase onde você falou: poxa, eu aceitei Jesus e agora está tudo dando errado, Não, Deus está tratando você para que Ele possa moldar você segundo Ele quer. Entende isso? Entra na sua cabeça isso, que é necessário, porque eu ouvi 2 religiões aí fora pregando: pare de sofrer, pare de sofrimento. Por que você está sofrendo? Por que a gente sofre? É necessário passar por todas as fases. Em quarto, depois que ele pega esse barro, tira
todas as pedrinhas, tira a sujeira, tira as falhas. Ele pega aquele barro ali já limpo, não totalmente limpo, mas pré-limpo, que ainda tem mais situações ainda. Ele pega aquele barro e começa ali a moldar. O interessante disso tudo é o que ele usa para moldar. Ele usa água. Ele usa água. A água é a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. A água, ela purifica. A água, ela limpa. A água, ela começa a fazer você amolecer, fazer você se derreter toda ali, fazer você ficar da maneira que Ele quer que você fique. É o momento em que você está mais flexível nas mãos de Deus. É o momento em que você não fica se guiando mais, mas é Ele que começa a guiar você. Ele começa a moldar você ali. E começa a fazer você da maneira que Ele quer que você seja. Da maneira que Ele quer que você seja. Só que no meio daquela moldura toda, onde o Espírito Santo ele vai moldando você ali, existe ainda algumas pedrinhas que atrapalham. Sabe o que são essas pedrinhas que ainda atrapalham você ainda na caminhada? Soberba, arrogância, palavras torpes, uma briguinha ali, uma porfia, alguma coisinha ali que você ainda faz, ou ainda aqueles pecadinhos lá que você não consegue largar de jeito nenhum, que nem sua mãe sabe. Aquele pecadinho que está lá no fundo do seu coração, Deus quer limpar aquilo lá. Porque você não vai servir se você não se arrepender e não quiser que Deus tire aquele pecadinho que está lá dentro lá do seu coração. Tem que ser puro, todos os dias, puro. E Deus começa a tirar aquelas pedrinhas, vai moldando o barro, e Deus começa a tirar aquelas pedrinhas, aquelas palhas, aquelas coisinhas que atrapalham ainda a moldura, ainda, porque Ele quer você perfeito. Lá no céu não entra pecado. A próxima fase, quando Deus molda, quando o oleiro molda o vaso, que o vaso está pronto, dentro do molde, certinho. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Ele pega aquele vaso, o oleiro pega aquele vaso, leva para um local, aonde ele passará pelo fogo. Pelo fogo. Ele vai pegar aquele vaso, depois de pronto, vai pegar ele e vai levar para passar pelo fogo. Para quê? Para que ele fique exatamente na forma com que ele foi feito, exatamente daquele jeito que ele moldou, para que ele fique daquele jeito, da mesma forma que o oleiro moldou aquilo ali. O fogo também fala em tirar as impurezas. O fogo fala em tirar aquilo que ainda é palha, aquilo que ainda atrapalha, aquilo que ainda atrapalha. O fogo ele tem o poder de purificar. Ele purifica. É isso que o fogo faz. Aí você fala assim: agora tudo bem. Não. Falta mais uma coisa ainda. O vaso está vazio. O vaso precisa de um trabalho. O vaso precisa de ser cheio. O vaso ele foi criado para um propósito. E eu te pergunto, qual o propósito que Deus colocou você? Para que Deus te criou? Porque para um propósito foi, porque senão Ele não escolheria, no meio de 200 barros, não escolheria lá, no meio de 200, 8 barros apenas que servem para fazer o vaso. Não são todos os barros que servem.
que não são todos que aceitam ser moldados, não são todos os barros que aceitam a correção, não são todos os barros que aceitam ser pisados, não são todos que aceitam. Então, se foi tirado de lá, foi feito um vaso, é porque tem um propósito. Tem um propósito. A Bíblia fala sobre vasos para honra e vasos para desonra. E eu vou finalizar aqui. Sabe para que esse vaso foi feito? No tempo antigo lá atrás, muitos desses vasos eram usados para carregar azeite. Seja cheio de azeite. Deixa Deus encher você até que transborde para os lados. Porque quando você está cheio, quando você começa a transbordar, é quando esse azeite passa a abençoar outros vasos que estão em volta de você. Você passa a não ter só azeite para você, mas você passa a espalhar esse azeite que encheu, transbordou e passa a abençoar. Você passa de abençoado para abençoador. É isso que Deus quer fazer com você. Então, querido, deixe ser moldado por Deus. Deixe que Deus trabalhe em sua vida. Não deixe que as coisas da vida falem assim: Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Porque em Isaías retrata muito bem isso, quando ele fala que pode uma mãe que ainda amamenta esquecer-se do teu filho. Mas por mais que essa mãe esquecesse do filho que ainda amamenta, eu, diz o Senhor, jamais esquecerei de você. Você é vaso. Você foi escolhido dentre muitos lá fora. Você foi escolhido. Você aceitou ser moldado. E agora você precisa se encher cada dia mais se encher até transbordar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar de você da maneira que Ele quer trabalhar. Não murmure, não reclame. Tá ruim, tá pesado, tá difícil, mas você tá vivo e a esperança é para aqueles que ainda vivem. Porque se Deus não tivesse uma obra na sua vida ainda, Deus já tinha te levado há muito tempo. Mas se você vive aqui hoje, é porque Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosa, que você possa ter uma experiência com o Senhor, uma experiência como você nunca ainda experimentou Ele. Que Deus possa trabalhar na sua vida de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém? Em nome de Jesus.